Green Card. Esse vai ser o vídeo de hoje. Tudo bem? Eu sou a Gabi, eu sou brasileira, moro nos Estados Unidos desde 2021 e o vídeo de hoje é sobre a saga do Green Card, sem sotaque dessa vez, para vocês entenderem como é esse processo, caso você esteja passando por esse processo ou vai passar por esse processo, quais as dificuldades em torno desse processo, principalmente em relação à demora, porque sim, pode demorar, tá bom? Então, vamos ao vídeo. Bom, a primeira coisa é que a gente já tem um vídeo aqui no canal falando sobre Green Card. E é um vídeo bem explicativo do Kedrick, falando em relação a valores, os formulários que a gente preencheu. Eu vou trazer aqui de uma forma mais resumida um pouco dessa parte burocrática, mas agora falando totalmente em português para vocês. Mas se vocês quiserem, o vídeo é esse aqui, ó, que eu vou botar aqui a thumbnail para vocês, mas eu vou deixar aqui também na descrição para vocês poderem entender. O vídeo tá em inglês com legenda em português, mas tá bem explicadinho por lá. E naquele vídeo, a gente parou na parte de enviar as documentações, né? E todas as evidências possíveis e imagináveis. Então hoje eu vou dar continuidade àquele vídeo, falando um pouco do após aquilo ali, o que acontece, a entrevista em si, o que esperar, o que fazer, o que não fazer, para que você consiga aí o seu Green Card e passe por esse processo da melhor forma possível. O nosso processo foi todo de forma individualizada. A gente não contratou um advogado para poder dar entrada no processo nem nada. A gente basicamente acessou o site do Departamento de Imigração dos Estados Unidos, que eu vou deixar o site aqui, e lá tem tudo mastigado e explicado quais são os formulários para você submeter, para você ter o seu Green Card, tá bom? Mas os formulários que a gente submeteu, só para vocês saberem, é o I-864, é o I-131, I-130 e o I-693. Esses foram 4 formulários, cada um é para uma coisa. Então, o I-131, se eu não me engano, é o relacionado a poder sair do país, né, mesmo com o processo em andamento. Alguns outros é de você ter um sponsor aqui. Então, no meu caso, como eu casei com o Kedrick é um cidadão americano, ele é o meu sponsor. O que que significa? Significa que se acontecer alguma coisa comigo, se eu não estiver trabalhando, se, sei lá, eu infringir a lei, a pessoa responsável por mim é ele. E é uma grande responsabilidade. Então, esses foram os formulários. Para vocês saberem, existem várias formas de você poder ter um Green Card. E o Green Card nada mais é que a substituição do seu visto, porque para você entrar nos Estados Unidos, você precisa de um visto de turista, ou de trabalho, ou de estudante. E o Green Card, o que é? Literalmente um cartão verde, um passe livre para você entrar e sair dos Estados Unidos a hora que você quiser. Porém, existem algumas formas de você conseguir isso. Você pode ter um Green Card se você casar com um cidadão americano. Então, a partir do momento que você casa com um cidadão americano, significa que você mudou de país, você tem outra residência e a sua residência passa a ser os Estados Unidos. E pela sua residência agora ser os Estados Unidos, você muda de status, né? Então, você deixa de ser um status de turista ou só de trabalhador, por exemplo, e passa a ter um outro status, que é o status de residente. Esse Green Card, esse sponsor que eu falei para vocês no início, ele pode ser o seu marido, a sua esposa, pode ser uma empresa, caso você pense em vir para os Estados Unidos tendo um sponsor, uma empresa, é mais difícil de conseguir. E alguns casos, assim, isolados de familiares que tem relação, tipo irmão e irmã, onde esse imigrante já tá aqui há um tempo e a irmã ou o irmão, né, que já é um cidadão americano, por exemplo, né, se colocou ali nesse lugar, fez o processo para sair de brasileiro, ter dupla cidadania, né? Então, brasileiro e cidadão americano. Esse cidadão americano é o sponsor dessa pessoa. Então, tem algumas outras possibilidades além do casamento. Eu sugiro que você entre no site de imigração dos Estados Unidos para você entender quais são as opções e qual é a melhor opção para você. O Green Card não é um processo barato, ele é caro e é um valor que você vai desembolsar à vista, não parcela. Não existe isso, vou parcelar esse valor aqui em 10 vezes sem juros. Se você já solicitou, por exemplo, visto
visto para os Estados Unidos, você sabe que o valor paga ali, ó, pá, aquele boletão, valor à vista bacana, bonito, que você cai uma lágrima aqui quando você paga aquele boleto, certo? É verdade. É a mesma coisa do Green Card, você vai preencher um chequinho, vai mandar isso pelo correio e é esse valor. Vai dar em torno aí, vou botar tudo no geral, eu acho que na época, quase 2 anos atrás, deu aí quase uns $2.000. Meu Deus. Contando com o processo, isso que eu falei pra vocês, a gente não usou advogado, então contando um processo, né, de documentação, preencher tudo, exame médico, eu vou falar um pouquinho disso também. Então, eu acho que deu quase uns $2.000 aí. Quando você envia todas essas documentações, e isso quero que também explicou melhor, você envia várias evidências de que você tá fazendo aquele processo de uma forma que não é mentirosa, né? Então, para isso, o que o Departamento de Imigração pede? Evidências. Não é a música do Chitãozinho Chororó. Vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Porque se fosse isso, eu já teria meu green card há muito tempo que eu sei de cor. É verdade. Mas as evidências são fotos, então, se você tá no processo de green card pelo casamento, então, foto do casamento, foto de você com a família, de que aquele relacionamento, de fato, é um relacionamento real e não é um relacionamento fake só pra ter um green card, entendeu? Então, conta conjunta, cartão de crédito adicional, o nome da esposa ou do marido no seguro de vida, coisas que vocês vão acumulando juntos durante a vida e que aquele agente da imigração vai olhar e falar, realmente, pô, ninguém aqui é maluco de botar fulano no seguro de vida da outra, você nem conhece, entendeu? Essas coisinhas. Então isso é importante de ter. Uma coisa importante também é quem é a pessoa que vai ser o seu sponsor, né, que vai te financiar aí enquanto você tá nessa fase de adaptação, precisa mostrar para esse departamento de imigração que de fato ele tem condição de estar nesse lugar. Então ter um emprego é importante. Ah, eu não tenho emprego, eu tenho uma empresa. Meu marido, minha esposa tem uma empresa. Tá, mas quanto que essa empresa tá faturando? Você tem condição? Tem uma casa e tal? Entendeu? Então, tá ali o bagulho redondinho, não vai me dar mole não. Uma coisa importante também é que algumas pessoas dizem que não mandam tudo junto, outras pessoas esperam um pouquinho para pedir, mas no nosso caso a gente mandou junto, que foram os exames médicos. E aí eu dou uma grande dica para vocês aqui, que nesses exames médicos, por exemplo, se você já tá vindo do Brasil para os Estados Unidos, vai casar e tudo mais, meu filho, usa o SUS, no sentido do quê? De tomar as vacinas que precisa tomar, porque aqui cada vacina tu vai pagar 100, 200 $, sendo que no Brasil você pode tomar tudo de graça na clínica da família. É verdade. Então, usa o SUS a seu favor. E aí, pega o seu cartão de vacinação de adulto, né? Manda para uma empresa de tradução traduzir. Eu posso até mandar aqui o e-mail da empresa que eu utilizei, que é super rápido e acessível o valor, tipo em torno de R$100 e poucos cada tradução de documento, onde eles vão traduzir o cartão de vacinação já mostrando que você já tomou todas essas vacinas. E aí, quando você for para fazer os exames médicos que pedem, né, exame de sangue e as questões das vacinas, o médico vai olhar aquilo ali ou vai te perguntar se já tomou vacina disso, sarampo, rubéola, catapora, já aqui, ó, comprovando aqui a tradução, tudo certo. Então, use isso a seu favor, senão vai sair mais caro ainda, tá bom? Fique atento. Em relação também aos exames médicos, vê se o plano de saúde do teu marido ou da tua esposa aqui dos Estados Unidos cobre esses exames, porque no nosso caso cobriu. A gente achou que não cobriria, quando a gente viu ia dar um valor tipo $800 para fazer todos os exames, porque são exames muito específicos, mas cobriu. Então assim, vê direitinho se esse plano que você tem, se vocês têm um plano que já tiver, né, ali junto um do outro, se cobre. Se cobrir, ótimo, menos uma coisa. Mas a gente, no caso, mandou tudo junto mesmo, não esperou os caras, né, solicitarem pra que, ó, tá, já mandamos tudo, entendeu? É só olhar aí. Bom, como eu disse pra vocês, o processo de espera é longo. O nosso processo levou aí em torno, a gente casou no dia 5 de fevereiro de 2021,
2022 e o meu green card ele só saiu em agosto de 2023. Então foi mais de um ano, quase chegou a 2. Então foi bem longo. Mas durante esse período, por exemplo, eu consegui ir para o Brasil com a permissão de viagem. E essa permissão de viagem pôde sair um pouco antes do tempo previsto. Por quê? Porque eu entrei lá no site da imigração, na verdade o Quero que fez isso para mim, né, que ficou ali atualizando o site direto, para falar com a Emma. Emma é a atendente virtual do sistema de imigração. E aí, né, ele conseguiu naquele dia, olha, eu queria saber como que eu faço para expedite, isso que eles chamam, expedite o formulário do I-31, que é o de permissão de viagem. E aí eles responderam dizendo, olha, manda evidência do porquê que você precisa ir ao Brasil, que a gente vai analisar. Então eu consegui mandar as evidências no caso do meu pai, né, que passou por um câncer antes de eu vir para os Estados Unidos. Então várias evidências assim que, olha, eu tenho uma família, eu queria muito ver a minha família, vai que acontece alguma coisa com meu pai e eu tô aqui presa, né, não posso sair desse lugar. Aí eles analisaram, os documentos tiveram que ser traduzidos para o inglês, então todos os laudos do meu pai, que a minha mãe mandou para mim, eu consegui traduzir os laudos e mandar como evidência, mandei tudo direto pelo site mesmo, não precisou mandar pelo correio. E essas evidências eles analisaram e tipo 2 meses depois essa permissão de viagem chegou e é um papel, literalmente. Vou até mostrar pra vocês como é que é. É um papel assim, ó, tá vendo? Tem a minha fotinho aqui embaixo. E isso é como se fosse um documento que substitui, no caso, o meu visto. Então, foi tranquilo viajar com isso. Eu viajei com isso, meu passaporte somente. E na hora de voltar pra cá, para os Estados Unidos, o agente da imigração me levou pra salinha, na bendita da salinha. Mas era só pra carimbar o passaporte, analisar o documento e foi só, não me perguntaram nada. Literalmente foi um momento de espera ali, eu fiquei na salinha uns 10 minutos esperando. Depois chamaram o meu nome, entregaram o papel junto com o meu passaporte, eu saí e acabou. Não passou por nenhum tipo de pergunta, investigação, nem nada. Então, se você der entrada no expedite, né, desse formulário de viagem, fica tranquilo que você vai conseguir viajar com seu passaporte válido brasileiro mesmo, com esse formulário, e é de boa, é tranquilo, não precisa surtar nem nada. Você já sabe que vai para bendita da salinha, mas é literalmente para uma conferência de documento, nada mais, tá bom? Uma coisa importante é que a partir do momento que você dá entrada nas suas documentações, siga as regras. Quais são as regras? Você não pode trabalhar no país, você não pode sair do país sem a sua permissão de viagem. Ah, Gabi, mas eu vou fazer um cruzeiro. Gente, não faz, não vai, porque cruzeiro vai para outro país, você tá indo para países ali das Bahamas, vai ter conferência de passaporte, pode dar ruim, não faz nada, fica quietinha na tua casa, fica quietinha na tua, fica ali, ó, no máximo faz uma viagem aí dentro dos Estados Unidos que é tranquilo. Dentro dos Estados Unidos a única coisa que você vai usar é o seu passaporte brasileiro mesmo, tudo bem, não tem entrevista, não tem nada, é entrar no voo, voltar, mas aqui você dá dentro do país, sair do país não é uma possibilidade enquanto você não tiver o seu green card na sua mão. Então não faça besteira, siga as regras, tá bom? Tudo isso precisa ser seguido direitinho para não dar um problema lá na frente para você na hora da sua entrevista. Uma vez que eles recebem todos esses documentos, você vai passar pelo processo, que é super rapidinho, em torno de 3 semanas eles já agendam, para você ir no local para tirar foto e, né, ter as suas digitais escolhidas, nada mais. Depois desse período da foto digital, senta e espera. Não adianta ficar entrando no site toda hora e atualizando, não vai acontecer nada. Esse período pode levar em torno, como eu falei com vocês, até 2 anos. Máximo que vocês podem entrar lá para ver como que tá o andamento do processo, se eles já pegaram para analisar os documentos, se não, porque isso vai aparecendo ali nos status, né, como que tá o seu caso atualmente. E não adianta fazer nada, a não ser que você queira fazer esse expedite que eu falei aí vocês precisam dar o prosseguimento de acordo com o que eu sinalizei aqui pra vocês, tá? E aí é um grande parênteses aqui nesse processo do green card, que é o quê? Esse processo de espera, dependendo do local que você tá, como que é o seu relacionamento, com quem você casou, se você tem algum tipo de apoio psicológico ou financeiro, gente, use todas as armas possíveis no sentido de
se mantenha mentalmente sã, porque como é um processo longo, e aí eu conto isso por experiência própria, você às vezes fica num sentimento de dependência que é muito ruim, porque você literalmente, se você não pode trabalhar, você tá dependendo literalmente da pessoa que você se casou, no caso meu marido, e é uma sensação horrível, porque no Brasil eu não tinha isso, por mais que eu morasse com os meus pais, fazia as coisas na hora que eu queria, da forma que eu queria. Se eu quisesse viajar no final de semana, eu viajava. E aqui eu não conseguia fazer isso. Então, assim, muita terapia ajuda bastante. O seu companheiro, sua companheira que você tá ali diariamente, precisa também ter essa empatia e esse entendimento que às vezes você vai estar triste, porque, caraca, eu tô aqui, não posso fazer nada. Se você não tiver isso, tu pode dar uma surtada dentro desse processo, entendeu? E é muito ruim quando a gente não tem esse apoio tanto psicológico quanto emocional durante esse processo, que é um processo complicado, é um processo de adaptação, é um processo que você fica meio perdido, né? Você não consegue se entender direito o que você é, onde você tá. Eu não sou cidadã daqui, eu não pertenço a esse lugar, nem identidade eu tenho, eu só tenho meu passaporte. Todo lugar que eu vou tem que levar um passaporte, porque eu não tenho identidade, porque para ter identidade tem que ter um green card, porque para tirar uma carteira de motorista tem que ter então tudo depende disso. Você não consegue trabalhar, não consegue ter um emprego, porque tudo está atrelado ao bendito do green card. Mas isso passa, em algum momento isso vai passar. Então, e aí, depois de um longo e tenebroso inverno, depois de eu já conseguir ter ido pro Brasil até antes do meu green card sair, que eu já falei pra vocês como eu fiz, chegou o bendito dia da entrevista. Agendaram a entrevista. Aí, meu amor, começa a dar dor de barriga, aí você começa a achar que vão te negar, vão me deportar, vou voltar pro Brasil, e o meu casamento, você começa a passar um monte de coisa na tua cabeça. A vida do imigrante, ela não é fácil, meu padrão, ela é difícil, é luta em cima de batalha, entendeu? É verdade. Mas a entrevista basicamente é uma pessoa da imigração, o agente da imigração ali dos Estados Unidos, que de novo vai analisar todos os documentos que você mandou, e no dia a gente foi com essa pastinha preta aqui, olha aqui quanto que tem de documento. A gente levou o álbum de casamento, que é esse aqui que vocês sempre veem no vídeo, a gente levou essa pastinha com um monte de documento, mas basicamente ele fez perguntas básicas, do tipo, quanto tempo vocês estão casados, quando que foi o casamento, como que foi, e aí na hora, né, a gente casou e tal, foi em Las Vegas, a gente levou o álbum de casamento, foi uma cerimônia simples e tal. Aí ele folheou ali o álbum, viu as fotos dos pais dele, da irmã dele, dos meus amigos, dos nossos amigos e tal. Então ajudou, eu acho, bastante. Ele perguntou também se a gente tinha alguma coisa em conjunto. Lembra que eu falei pra vocês? Só que a gente não tem conta conjunta ainda, né? E aí eu tinha na época o plano de saúde do trabalho dele, e ele tinha me colocado como seguro de vida dele, do trabalho. Então, isso também contou. E ele perguntou se eu tinha carteira de motorista. Eu falei que não, porque eu precisava do green card pra tirar a carteira de motorista, e de fato precisa mesmo. Se eu tinha trabalhado nos Estados Unidos, eu falei que não. E ele me fez uma pergunta muito intrigante, e aqui eu venho e trago para vocês, que é o quê? Olha a pergunta capiciosa que ele me fez, Brasil. A pergunta foi: você ficou fora do status aqui nos Estados Unidos por algum tempo? Eu falei, não. Por que ele fez essa pergunta? Porque eu casei em fevereiro de 2022. O meu visto de turista, para ficar como turista, ele expirava tipo final de março de 2022. Quando a gente mandou os documentos, foi antes desse visto de turista expirar. Então, para ele, o que conta? Se esse processo que a gente começou do green card foi antes do meu visto de turista expirar, ok. Se tivesse sido depois, eu ficaria um tempo, sim, fora de status, meio no limbo. Então, assim, eu não estava sendo turista mais, então ia estar considerado dentro de um período ilegal no país e teria começado o processo do green card. Então, essa pergunta é uma pergunta muito capciosa. Então, assim, você precisa entender.
Se você tá vindo para os Estados Unidos, tem visto de turista na tua mão, no meu caso, eu só tinha visto de turista, vim pra cá, a gente casou, porque já era um relacionamento de quase 2 anos, né, que a gente tava tendo. E eu dei entrada, mas a gente teve esse cuidado de dar entrada no Green Card dentro desse prazo ainda do meu visto ali, entendeu? Então fiquem atentos em relação a isso. No final das contas, eu acho que a entrevista durou, sei lá, se foi 5 a 10 minutos, foi muito. Foram perguntas muito básicas, o agente foi bem simpático, inclusive, não tivemos nenhum tipo de problema. Ele falou que aprovaria, né? O Green Card tinha sido aprovado por 2 anos, e aí depois desses 2 anos é renovado. E aí essa renovação pode ser por mais 2 anos, pode ser por 5 anos, ou pode ser por 10 anos. Normalmente, acredito que na minha renovação, eles vão liberar um pouco mais de tempo, porque vão ver que eu já tenho um emprego aqui, né, que, enfim, ainda continuamos casados, graças a Deus. Então não tem motivo para não renovação do Green Card. Bom, eu acho que é isso. Se você tiver alguma dúvida, se você tá passando por esse processo de Green Card nesse momento, tem todo o meu apoio. Pode deixar aqui nos comentários, né, as suas dúvidas. Se eu conseguir, eu te ajudo, ou de repente eu quero que tiver mais informação, mas eu sugiro de verdade que você assista ao primeiro vídeo do canal, que tem as informações tintim por tintim em relação a valores e tudo mais, tá bom? Qualquer coisa, eu e o Quero que a gente tá por aqui, e eu vejo vocês no próximo vídeo falando totalmente em português. Lembrando que no sábado é sempre vídeo meu e dele falando em inglês, com legendas em português para vocês. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Um super beijo, kiss kiss e bye bye!